Fala, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom retorno aí do nosso merecido recesso. Professor Sidney, professor de Química, e vamos retomar os assuntos aí inerentes dessa semana e um pouquinho também antes de vocês entrarem em recesso. Então, antes de você ir lá entrar nas suas merecidas férias, em que você aproveitou o máximo, botou a tua matéria em dia, fez todas as atividades possíveis e imagináveis, estamos aí de volta, reta final. Então, antes de vocês entrarem nas férias, vocês viram duas funções inorgânicas, ácidos e bases. Deixei um pequeno esboço só para a gente fazer o devido tipo de lembrança. Então, quando eu falo em ácido, você precisa decorar 7 ácidos importantes, 7. Eu já coloquei eles na ordem. Nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício. Tem até aquela frase clássica, não como bolo, claro, só pão sírio. Qual é a sequência dos hidrogênios que eu preciso ter? 1, 2, 3. Volta a repetir, 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Então, os Hs eu já coloquei. Só que esses ácidos, eles também têm uma sequência de oxigênios, e a sequência é 3, 3, 3, 3. E os 3 últimos ácidos apresentam 4 oxigênios. Professor, por que você está revisando o ácido? Porque hoje nós vamos trabalhar com sais. E sal é uma mistura entre um ácido e uma base. Por isso que você precisa dominar esses ácidos aqui. Então, você tem o ácido nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico, fosfórico e o silícico. Todos esses 7 ácidos que eu acabei de apontar, eles têm a terminação ico. Por isso que eu falei que é o nítrico, carbônico, bórico, clórico, sulfúrico, fosfórico e o silícico. Porém, caso você tenha necessidade, se você tirar um átomo de oxigênio desses ácidos, você vai ter um ácido que vai ter a terminação oso. Então, se eu tirar um oxigênio desse ácido nítrico, vai virar HNO2, que é o ácido nitroso. Se você tirar um oxigênio do ácido sulfúrico, vai ficar H2SO3, sulfuroso. Se você tirar um oxigênio do ácido fosfórico, vai ficar H3, os Hs permanecem. PO3, fosforoso. Porém, se você arrancar 2 átomos de oxigênio, o teu ácido tem o prefixo hipo e a terminação oso. Se você tirar 2 átomos de oxigênio de alguns desses ácidos, aí você troca o ico para hipooso. Vou te dar um exemplo. Aqui eu tenho H3PO4. Repare que ele tem 4 oxigênios. Mas se eu arrancar 2 oxigênios daqui, vai ficar H3PO2. 4 menos 2 vai dar 2. H3PO2. Como é que você daria nome para esse ácido? Hipofosforoso. Ácido hipofosforoso. Ponto. Resolve o processo. Se você arrancar todos os oxigênios do teu ácido, todos eles, você vai ter um ácido que vai ter a terminação hídrico. Todo ácido que não tem oxigênio é chamado de hidrácido. Todo ácido que não tem oxigênio é chamado de hidrácido. Então, por exemplo, HClO3. Se você arrancar esses 3 oxigênios, fica HCl. E o HCl é o ácido clorídrico. Se você tirar todos esses 4 oxigênios, vai ficar apenas H2S, ácido sulfídrico, e vai assim por diante. E aí, só por desencargo da minha consciência, existe um ácido especial que começa com per e termina com ico. Todo ácido per com ico, ele tem uma fórmula geral. Um H, um espaço para você colocar o símbolo do elemento e 4 oxigênios. Por exemplo, ácido perclórico, HClO4. Ácido perbrômico, HBrO4. Periódico, HiO4. Permangânico, HMnO4. É assim que você vai trabalhar com esses ácidos.
Tá certo que você já teve uma aula sobre ácidos de forma anterior, mas eu preciso trazer essas informações para dar continuidade. Agora, quando eu falo em base, base é toda e qualquer substância que em solução aquosa libera o íon OH-. Ácido é uma substância que libera o íon H+. E para você montar a fórmula de uma base, você vai colocar um metal, qualquer metal da tabela periódica, só que esse metal ele tem uma carga X+, 1+, 2+, 3+, 4+. Você vai pegar aquele número do metal, vai escorregar esse número para o lado da hidroxila e você já tem a fórmula pronta. Agora, para dar nome para uma base, o nome da base simplesmente é hidróxido, a preposição de e um espaço para você colocar o nome do seu metal, hidróxido de. Não custa fazer uma pequena lembrança, porque quando eu faço nomenclatura, existem dois tipos de classes de metais. Os metais que têm a carga fixa, deixa eu pegar uma caneta aqui, para você lembrar. Elementos que estão na família 1A. Quem são eles? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Ou seja, tem até aqueles macetes para ficar mais fácil a lembrança. Li na caras que o Rubinho casou na França. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, mais a prata, esses elementos sempre vão ter uma carga +1. Sempre vão ter uma carga +1. Segunda tabelinha, elementos que estão na família 2A. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Aí, para você lembrar dessa família 2A, Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão. É ridículo, mas funciona que é uma maravilha. Então, li na caras que o Rubinho casou na França. Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão. Mas o zinco, esses elementos sempre vão ter uma carga +2. E o último elemento que vai me interessar é o alumínio, e esse alumínio ele tem uma carga +3. Se você tiver qualquer um desses metais, esses metais são chamados metais de cargas fixas ou de NOx fixos. Hidróxido de magnésio, de sódio, de alumínio, de bário, de rádio. Se não tiver nesses metais, você obrigatoriamente vai colocar o nome do metal e depois vai colocar uma carga em algarismos romanos. Tá lembrado? Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2. Professor, como é que eu vou saber quando coloca e quando não coloca a carga? Fácil. Se o metal estiver aqui, não coloca a carga. Se ele não estiver aqui, coloca a carga. Pronto, resolve o processo. Então, quando você fala em ácidos e bases, eu vou deixar aqui para a gente não esquecer, porque eu vou precisar disso na aula de hoje, só que agora nós vamos entrar num outro tipo de sistema chamado de sais. Quando eu falo em sais, existem alguns conceitos clássicos. Por exemplo, sal é um produto da neutralização entre um ácido e uma base. Sal é um produto que, quando dissolvido em água, libera um íon que é diferente do H+, porque se tiver H+, é ácido, e um ânion diferente de OH-, porque se tiver OH- é base. Se for diferente, vai ser um sal. Essa é a definição de sal. Tá, professor, e como é que eu faço para montar um sal? Então, olha só. Para você fazer a montagem de um sal, você vai precisar de duas situações. Vou colocar cores diferentes aqui. Primeiramente, eu vou precisar de um cátion. Todo cátion que se preza, obviamente, vai ter uma carga X+. Professor, mas de onde que vem esse cátion? Esse cátion sempre vai ser um metal, ou ele pode ser o amônio, um NH4 com uma carga a mais. Esse cátion ou é um sódio, um cálcio, está ali, os nossos metais, por isso que eu vou deixar aqui no quadro. Esse é o nosso cátion. Só que para você neutralizar esse cátion, você vai precisar de um ânion.
e ânion que se preza vai ter uma carga negativa. Professor, como é que eu vou saber quem que é essa carga negativa? Então, vamos lá. Para você montar a fórmula de um ânion, basta você vai retirar o ou os hidrogênios ionizáveis do ácido. Professor, como assim vou tirar os hidrogênios ionizáveis do ácido? Por isso que eu montei. Gente, só vou sumir um pouquinho aqui do quadro, mas a minha mão vai ficar em ação. Quer ver? Ó? HNO3. Eu tenho ácido nítrico, vou vir um pouquinho para cá. Se você... Estou falando, tá, gente? Ó, HNO3. Se você tampar esse H do ácido nítrico, o que, que vai sobrar? Um NO3. Qual vai ser a carga do NO3? Um menos, porque eu tirei um H. H2CO3. Se você tirar esses dois hidrogênios do ácido, o que, que te sobra? CO3. Com que carga? 2 menos. Se você tirar os 3 hidrogênios do BO3, o que, que sobra? BO3. Com que carga? 3 menos. Então, para você montar a fórmula de um ânion, basta você vir aqui, ó, na fórmula do teu ácido, apaga os hidrogênios. Apaga. Literalmente, você arranca os hidrogênios. O que, que sobra? NO3, CO3, BO3, ClO3, SO4, PO4, SiO4. Tá, professor? E como é que eu vou descobrir a carga Y-? Fácil. O número de Hs que você cortou. O NO3 tem uma carga 1-, o CO3 vai ter uma carga 2-, ClO3 uma carga menos, SO4 com uma carga 2-. E o que, que eu faço com essas duas cargas? Você vai inverter. Você vai pegar aquele X e vai inverter para cá, e vai pegar aquele Y e vai inverter para cá. E um detalhe, só troca o número. Essa carga menos não vem e nem a carga mais vem. Você só vai trocar o número. Se aqui for 2 mais, pega o 2, escorrega o 2 para cá. Se aqui fosse 3 menos, pega o 3, escorrega o 3 para lá, e aí você tem a fórmula pronta do teu sal. É assim que você vai fazer a formulação de um sal. Fórmula está aqui. Tá, professor, e como é que eu vou dar nome para um sal? Para você dar nome para um sal, eu vou precisar do seguinte. Eu vou precisar de 2 partículas separadas por uma preposição de. Olha só, sal só tem 2 informações importantes. Ou eu vou precisar montar a fórmula de um sal, ou eu vou ter que dar nome para esse sal. Só tem essas 2 opções. Só que para dar nome, eu vou manter as mesmas cores aqui, ó. Você vai começar a nomenclatura com o nome do ânion. Professor, o que é o ânion? Ânion é uma partícula de carga negativa que veio originado de um ácido quando você arranca esses Hs. Então, eu vou começar com o nome do ânion e vou terminar com o nome do cátion. Essa é a ideia do sal. Professor, tá aí, como é que eu vou dar nome para esse negócio? Fácil. Eu vou começar com a parte mais simples, que é o nome do nosso cátion. Esse cátion aqui, ó, ou ele é derivado do metal, ou ele é derivado do amônio. Portanto, todo sal vai ser alguma coisa de sódio, de cálcio, de ferro 2, de ferro 3, de magnésio. Se esse metal estiver aqui, não coloca carga em algarismos romanos. Se o metal não estiver aqui, coloca carga em algarismos romanos. Fácil. Agora, o trabalho, entre aspas, vai vir pelo ânion. Como é que eu vou dar nome para o ânion? Espera aí. Esse ânion você obtém pela retirada do hidrogênio do ácido. Se você está arrancando o hidrogênio do ácido, significa que ele não é mais ácido. Então, eu não posso mais utilizar ácido nítrico, carbônico, hipocloroso, nitroso. Eu vou ter que fazer algumas modificações nessas nomenclaturas. E como é que eu vou fazer essas modificações? Então, perceba que eu vou ter ácido que tem a terminação oso, ácido que tem a terminação ico, e tenho ácido que tem a terminação hídrico. Ácido que tem a terminação hídrico. Como que eu vou dar nome para esses sais? Então, o ânion nada mais é do que uma estrutura obtida de carga negativa pela retirada do
ou dos hidrogênios. Então, se você tiver um ácido que tenha a terminação oso, esse ácido oso ele vai virar, dentro da nossa nomenclatura, vai ter a terminação ito. Se você tiver a terminação ico, eu troco para ato, e se você tiver um ácido sem oxigênio, que é o hídrico, eu vou trocar para eto. E aí tem uma frase, novamente ridícula, mas ela ajuda muito nesse procedimento. Mosquito teimoso, preguiçoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Ridículo, né? Mas funciona que é uma maravilha. Mosquito preguiçoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Eu não sei porque quanto mais ridículo for, mais a gente consegue gravar. Mas está aí algumas frases que podem te ajudar nessa hora. Então, quando eu falo em sais, eu só tenho essas duas informações. Como é que eu monto a fórmula de um sal e como é que eu faço a nomenclatura de um sal. Então, vamos a alguns exemplos importantes. Então, vamos imaginar que você tenha que me dar a nomenclatura desse CaCO3, e aqui você vai ter que me dar o nome do NaCl. Opa, vou fazer ele um pouco diferente aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. NaClO. Eu preciso que você me dê a nomenclatura desses dois compostos, mas antes de qualquer coisa, perceba, não tem H na frente, portanto, não é ácido. Não tem OH no final. Se tiver OH, é uma base. Não tem. Então, se não tem H e não tem OH, só pode ser um sal. E como que eu vou dar nomenclatura para esse sal? A parte mais fácil. Quem que é o metal dessa história? O metal dessa história é o Ca. E esse Ca é o cálcio. Então, você já sabe que esse sal vai ser alguma coisa de cálcio. Agora, quem é o alguma coisa? Presta bem atenção agora. Esse CO3, ele veio derivado de qual ácido? Aí você vai olhar que o elemento central é o carbono, corre lá na sua tabela de ácidos, achei o elemento carbono. Perceba que a terminação desse ácido bate com a terminação desse sal. Então, significa que esse CO3 ele é derivado do ácido carbono. Deixa eu só fazer assim um pouquinho de mensagem subliminar, que eu acho que você nem vai perceber que eu vou destacar. Então, esse CO3 ele veio derivado do ácido carbônico. Só que cadê os Hs? Então, se eu perder os Hs, ele vira de ácido, vira ânion. E para você dar nome para esse ânion, você vai ter que fazer umas trocas. Como eu tenho ácido carbônico, eu vou trocar a terminação ico para ato. Então, no lugar de carbônico, como é que nós vamos chamar esse sal? Esse sal vai ser chamado de carbonato. Vamos colocar novamente destacado aqui. Carbonato de o nome do metal que aparece, que é o cálcio. Como o cálcio faz parte dos metais alcalino-terrosos, não precisa colocar complemento. Carbonato de cálcio. O famoso calcário. Esse carbonato de cálcio você encontra em casca de ovo, concha de molusco, de uma forma geral, ostra, marisco, também encontrado em coral. Se você já foi para Colombo, Rio Branco do Sul, tem um solo de calcário, CaCO3. Então, esse é um sal importante aí das nossas provas. Captaram a mensagem? Não tem H na frente, não tem OH no final, você vai ter que saber de qual ácido que ele veio. Aí você vai trocar a terminação oso para ito, ico para ato, hídrico para eto, aí vai colocar a preposição de e o nome do metal. Vamos para o próximo? Vamos lá. NaClO, um sal que provavelmente você deve ter em casa e não é o sal de cozinha. Senão o sal de cozinha é muito óbvio, o tal do NaCl. Então vamos lá. Primeiro, quem é o metal que aparece na nossa história? É um tal de Na. Quem é esse Na na tabela periódica? É um tal de sódio. Professor, mas sódio não deveria começar com S, tá? Só que grande parte dos elementos vem de origem latina, o sódio vem do latim natrium, portanto, Na. Sódio é Na. E como o sódio, só para cá,
Como o sódio faz parte da família 1A, não precisa colocar complemento. Então, a gente já sabe que esse sal vai ser chamado de alguma coisa de sódio. Agora, o que é esse alguma coisa? Então, vamos lá. Repare que o ClO, ele veio derivado de um certo ácido. Só que como é que você vai saber o ácido? O elemento central que forma o meu ácido é o cloro. Aí eu vou lá na minha tabela dos ácidos e achei o ácido que tem cloro. Professor, mas aqui, ó, nessa tabela é ClO3. Tem 3 átomos de oxigênio e aqui só tem um. Se lá tem 3 e aqui tem um, qual é a diferença da terminação daquele ácido da tabela principal para esse, para montar o meu sal? Ele tem 2 oxigênios a menos. O que acontece com a nomenclatura dos meus ácidos padrões, que tem a terminação ico, quando você tira 2 oxigênios da estrutura? O meu ácido recebe o prefixo hipo, o elemento cloro, e qual é a terminação para esse meu ácido? A terminação desse ácido é oso. Portanto, esse ácido ClO, ele veio do ácido hipocloroso. Vou repetir. Lá na minha tabela é HClO3. Tem 3 oxigênios e aqui só tem um. De 3 para 1, quanto que vale a diferença? 2 oxigênios. O que acontece quando você perde 2 oxigênios da sua estrutura? Ele vai virar hipocloroso, portanto, hipocloroso. Professor, mas não tem mais o H. Pois é. Na hora que você arranca os hidrogênios da sua estrutura, você vai ter a formação de um ânion. E como que eu faço a nomenclatura desse ânion? Você vai ter que trocar. Terminação oso para ito, ico para ato, hídrico para eto. E como a terminação bem discreta aqui é oso, o que eu faço? Troco a terminação oso para ito. E o que nós vamos ter como nomenclatura? Você vai ter como nomenclatura hipoclor, e aí troca, veja bem, vou deixar discreta aqui, ó, troca a terminação oso para ito, hipoclorito de sódio. Pronto. Está feita a parte da nomenclatura. Então, é assim que você vai ter que mexer com a nomenclatura. Você vai ter que descobrir quem é o metal, sódio, cálcio, magnésio, ferro, tira o resto. Aí você vai comparar essa terminação com essa terminação que está aqui. Se bater com a quantidade de oxigênios, o teu ácido tem a terminação ico. Se você perceber que tem um oxigênio a menos, aí vira oso. Se você perceber que tem 2 oxigênios a menos, é hipooso. E se você perceber que nem oxigênio tem, a terminação é hídrico. Mas ainda não acabei. E se fosse o contrário? E se eu desse uma nomenclatura e você precisar fazer a devida montagem? Por exemplo, vamos imaginar que você tivesse que montar para mim uma fórmula de um composto chamado borato de... Vamos pegar aqui, ó, potássio. Borato de potássio. Como que eu vou fazer a montagem de um sal? Primeiro, para você fazer a montagem de um sal, eu preciso começar com o cátion. E cátion sempre é derivado do metal ou do amônio. E entre o borato e o potássio, quem é o metal? É o potássio. E esse potássio, novamente, em língua latina, é representado pela letra K. Então, você vai colocar a letra K aqui. Esse cátion tem que ter uma carga X+. E como esse K está na família 1A, significa que a carga que ele vai ter 1+. Então, o potássio eu já coloquei. Agora que vem a sacada. Repare que o borato, a terminação é ato. Então, significa que esse borato, ele veio do ácido bórico. Repare que o borato é derivado do ácido que tem a terminação ico. E qual é a fórmula do ácido bórico? Lá na tabela, o ácido bórico é o H3PO3. Eu vou montar todos eles para cá, que fica um pouco mais fácil. Professor, mas eu não quero mais o ácido, eu quero o borato. Para você transformar um ácido em ânion,
basta você retirar o, e aqui no caso, os hidrogênios. Professor, mas quantos hidrogênios eu arranco? Todos eles. Você vai arrancar todos os hidrogênios do ácido. O que te sobra na hora que você arranca os hidrogênios? Vai te sobrar um BO3. E esse BO3, ele tem que ter uma carga Y-. Qual vai ser a carga Y-? Como eu arranquei três hidrogênios, a carga que surge aqui em cima, 3-. Então, perceba, não é difícil, mas é trabalhoso. Primeiro, você vai precisar colocar o metal. Quem que é o metal? É um desses carinhas aqui, ó. Se tiver nessa tabelinha aqui, carga fixa, só colocar 1+, 2+, 3+. Se não tiver carga fixa, é mais fácil ainda, porque ele vai falar ferro 2, ferro 3, cobre 1, cobre 2. Aí você coloca o símbolo do metal. Para você descobrir o ânion, tem que saber de qual ácido que ele veio. Como é que eu faço essa troca? Ito vem do ácido oso, o ato veio de um ácido ico e o eto veio de um ácido hídrico. E lembrando que o hídrico você arranca todos os oxigênios do ácido padrão. Agora, o que eu faço com aquelas duas cargas? Você vai inverter. Repare que esse 1 escorrega para cá, que não precisa aparecer, e esse 3 escorrega para cá. E como é que vai ficar a fórmula do meu borato de potássio? K3BO3. Lembrando que a carga menos não vem. Quem vem é só o 3, quem vem é só 1. E como 1 não precisa aparecer, qual vai ser a fórmula desse meu borato de potássio? K3BO3. Não é nada difícil, mas é um pouquinho mais trabalhoso para você compreender. Eu acho que dá espaço aqui embaixo de fazer só mais uma, quer ver? Vamos imaginar que você tenha que montar o fosfato de... Deixa eu ver se cabe aqui. Cabe sim. Então, fosfato de... Vamos colocar aqui... Cálcio, não, vamos pegar magnésio, só para vocês compreenderem a ideia. Fosfato de magnésio. Qual seria a fórmula do fosfato de magnésio? Repare que não é ácido, porque ácido começa com ácido, não é base, porque base é hidróxido de, então nós temos um sal chamado fosfato de magnésio. Com quem que eu começo? Com o metal. Quem que é o metal? Magnésio. Qual que é o símbolo do magnésio? Vai lá na tabela, o magnésio é o Mg. Esse Mg, ele está na família 2A. Então, esse Mg vai ter uma carga 2+. Se fosse o alumínio, 3+. Só que fosfato, olha só a lógica aqui, ó. O fosfato, a terminação ato, veio de um ácido que tem a terminação ico. E como os ácidos que têm a terminação ico são esses da minha tabela principal, qual deles tem o ácido com fósforo? Aí você colocaria o fosfato, ele é derivado do ácido fosfórico. Qual é a fórmula do ácido fosfórico? H3PO4. H3PO4. Professor, mas isso é um ácido, sim. Só que para você obter um ânion, você tem que arrancar, você vai ter que retirar esses 3 hidrogênios do seu ácido. Então, se eu tenho H3, você vem aqui, ó, arranca os 3 Hs. O que te sobrou como estrutura final? Sobrou um PO4. Sobrou um PO4? Esse PO4 vai ter qual carga Y-? Se você tirou 3 hidrogênios, a carga que vai ficar aqui em cima, 3-. Tá, já sei agora qual é a carga positiva, já sei qual é a carga negativa. O que eu faço com essas duas cargas? Você inverte só os números, não vem carga para cá. Então, você vai jogar esse 2 para cá e vai jogar esse 3 para cá. E na hora que você vai colocar a fórmula desse composto, você não coloca a carga, não vem. Qual vai ser a fórmula desse meu composto? Vou subir um pouquinho para cá. Então, olha só. Você vai ter um Mg3, só que como tem um 2 aqui embaixo, ó, perto do 4, o que você faz? Bota um parênteses, bota o PO4 lá dentro e joga o 2 lá fora. Então, um pequeno cuidado na hora que você for fazer a montagem de sais que são oxigenados.
Se você tiver um metal que tem uma carga 2+, 3+, 4+, e tiver oxigênio lá no meu ácido, você vai ter que colocar o teu ânion, aquele que você arrancou os hidrogênios, num parênteses, e deixa o número fora do parênteses. Então, está aí a nossa ideia. Deixa eu só sair um pouquinho aqui, ó, se você quiser tirar um print de tela, repare que aqui eu tenho algumas informações importantíssimas para o seu teste, para a sua avaliação, para a resolução dos seus exercícios aí. Então, preciso que você compreenda ácidos, preciso que você compreenda bases, para você compreender um sal. E aí, em breve, você vai ter outras revisões a respeito de neutralização. Tem mais algumas aulas que você vai precisar trabalhar com esse sal aí. Gente, um grande abraço, obrigado pela atenção, pela sua colaboração. Um grande abraço e vejo você na próxima revisão, na semana que vem. Tchau, gente, se cuidem.